Olá, meus amores, tudo bem? Trouxe aqui hoje mais uma história. E hoje a história que eu vou contar é a história Juca não quer ir à escola. Vamos lá saber por que Juca não quer ir à escola? Quem escreveu essa história foi Carla Moreira e Sandra Alves. Presta atenção aí. O ano começou. Logo, as aulas estavam de volta. Motivo de alegria para a garotada da rua, principalmente para o Galo Juca, que mesmo com a distância, ia sempre alegre na condução escolar. Juca estudava na Escola Estadual Dom Galino Alegre, desde os 2 anos de idade. Ele sempre foi um ótimo aluno, sempre foi alegre, educado, estudioso, atento aos horários. Jamais chegou atrasado a uma aula sequer. Porém, desde o início do ano, ele vinha se comportando de um modo bem diferente. Ele estava sempre desanimado, triste, calado ou chorando pelos cantos. As notas dele ficaram baixas e acumulava tarefas sem fazer. O material escolar todo desorganizado. Foram dias bastante difíceis. Finalmente, Juca teve que deixar de lado os seus medos e dizer à mãe que não queria voltar à escola. E como sempre fazia, contou que ele estava: "Ai, tô com dor de cabeça, mamãe, não quero ir à escola, tô um pouco indisposto, enjoado." E a mãe, preocupada, deixava ele ficar em casa. No dia seguinte, não teve como escapar. Teve que ir à aula. Chegou à escola tenso, suando frio. Ai, a manhã passou como um filme de terror, com Juca quase colado na cadeira, sem falar, com ninguém, sem lanchar, sem brincar no recreio. A professora até que tentou animar ele, mas nada fazia efeito. O comportamento de Juca se repetia dia após dia, até que a mãe de Juca recebeu um recado da professora para ir lá na escola conversar. E ela recebeu a orientação que devia procurar ajuda médica. E eles foram. Doutora Ana Galo. Ela era muito conhecida da escola. E após uns dias com Juca, escutando tudo que Juca tinha a dizer, ela conseguiu entender o que vinha acontecendo. O galinho, pobrezinho, ele não tinha esporas. Isso era motivo para um grupo da escola estar aterrorizando ele todos os dias. Fazia piadas, brincadeiras, fazia o pobrezinho parecer bobo, incapaz diante de toda a turma pobre do Juca. Juca, então, contou que na condução do ônibus que ele pegava para ir à aula, nunca ele conseguia um lugar bom, porque os outros não deixavam. Na sala de aula, ele era obrigado a sentar, na última cadeira, porque o grupo do Galo Garnizé, espantava ele, jogava no chão todo o seu lanche, sua lancheira, sua bolsa, seu material. Esse Galo Garnizé era demais. Um dia lá na aula de xadrez, o professor dividiu a turma. Deixou todo mundo, em duplas de 2 em 2 para jogar. Escolheu justamente quem?
Adivinha quem que o professor escolheu para ser o Padre Juca, gente? Isso mesmo. O galo Garnizé foi o Padre Juca. O pobre de Juca teve toda a sua farda colada com chiclete. E o pobrezinho do galinho Juca chorava, chorava e a turma toda ria do coitado. O professor até tentou mudar o par, mas a risada dos colegas era tão alta, mas tão alta, que ninguém conseguiu nem ouvir o que o professor estava dizendo. E tome o pobre do galinho Juca a chorar. Pois é, ele ficou, dias e dias sem querer ir nem para a escola. Juca continuou indo ao consultório de doutora Ana Galo e depois de muito conversar com ela, aceitou voltar à escola. Porém, sua volta não foi muito boa. Logo na entrada, ele encontrou o grupinho do galo, aquele galo Garnizé. Eles estavam segurando uns cartazes com uma foto do pobre do Juca pintada. Tinha uma crista pintada de rosa, usando vestido. Como é que pode uma coisa dessa? A vontade de Juca era correr para sua casa, mas lembrou das conversas com a doutora Ana e entrou na sala de aula. Foi firme e forte para sua salinha. No segundo dia, de volta, as brincadeiras começaram logo na hora do lanche, quando ele encontrou sua lancheira toda suja e vazia. Quis chorar, mas preferiu se esconder no banheiro. Voltou à aula, sua cadeira, gente, estava toda melada de tinta. Sabe aquela tinta que a gente usa, a tinta guache? A cadeira dele, de Juca, estava toda melada de tinta. Pintou até a farda dele. Adivinha de que cor? Rosa. Verdade. A semana foi passando, sempre com novas coisas que o galo Garnizé aprontava para Juca, que se calava com medo de contar à professora. E ela também, ele tinha medo dela não acreditar. Doutora Ana Galo notou a tristeza de Juca, viu que essa tristeza havia voltado e acabou descobrindo que o grupinho de Garnizé continuava a humilhá-lo. Assim, ela resolveu que já era hora de ir à escola e conversar com a professora de Juca. E foi. No outro dia, foi recebida pela galinha de capoeira. Era a professora de Juca. Ficou, sem palavras diante da conversa, porque ela nunca havia prestado atenção ao que ele passava com aqueles galos da escola. Ela até sabia que o grupinho do Garnizé eram bem danadinhos, Mas a conversa foi longa, até que resolveram fazer um trabalho. Isso mesmo, um trabalho sobre violência na escola. Eles iam levar lá para a escola um especialista para conversar com os alunos e assim esclarecer para todos que essa violência tinha um nome. Essa violência que acontece na escola chama-se bullying. Isso mesmo, é um termo em inglês. Bullying, violência. E isso não pode acontecer na escola e nem em lugar nenhum. Então, resolveram fazer esse trabalho lá na escola. Essa professora, essa especialista, ia esclarecer, ia falar sobre o bullying. Acreditavam que depois que essa pessoa esclarecesse o assunto, tudo seria resolvido. Após o primeiro trabalho, vieram muitos outros e outros trabalhos.
Aos poucos, o grupinho do galo Garnizé foi se desfazendo. Ninguém queria mais ficar ao lado daquele galo de briga. Garnizé achava que as brincadeiras que ele fazia com Juca não era nada demais, só que ele achava que não era nada demais. Com as conversas que ele ouvia da doutora Ana Galo, ele foi percebendo que suas atitudes não eram boas e que Juca, pobrezinho, estava sofrendo muito com aquelas brincadeiras. Então, ele nunca tinha ouvido o Garnizé, nunca tinha ouvido falar em bullying, mas descobriu que era hora dele parar com aquilo. Ele descobriu que o bullying era uma violência física ou verbal contra outra pessoa. E isso causa dor e tristeza no outro. Aos poucos, ele foi mudando. O galo Garnizé mudou. Ele passou a procurar Juca para brincar. E brincaram, se divertiram bastante sem a violência, sem o xingamento. E nunca mais o galo Garnizé quis ser um galo de briga. E essa foi a história que eu trouxe hoje para vocês. Juca não quer ir à escola. Essa história é de Carla Moreira e Sandra Alves. Ilustração, André Rodrigues. Editora, Prazer de Ler. Um beijo para vocês e até a próxima história. Tchau!